Oi, pessoal. Hoje nós vamos introduzir aqui o estudo de O Livro dos Médiuns. Nós vamos trabalhar com a leitura e a explicação daquilo que foi escrito nesse maravilhoso livro da obra codificada de Allan Kardec. O Livro dos Médiuns, que trata da parte científica, do espiritismo, da mediunidade, da prática da mediunidade. Temos então no seu início a introdução. Nós vamos ler aqui com vocês e conversar a respeito desta introdução. Basicamente, cada trabalho de estudo nós vamos compor em 15 minutos e a partir desses estudos a gente vai seguindo adiante. Não temos um compromisso de terminar o livro, porque existem muitos percalços na vida da gente que às vezes traz alguma interrupção em algum trabalho que a gente está realizando. O estudo do Livro dos Médiuns, ele é muito longo e muitas vezes a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 1, 2, 3 anos na nossa vida. Então nós vamos estudando. À medida que nós formos estudando, a gente vai deixando gravado aqui para que vocês possam apreciar, estudar e também fazer parte conosco deste estudo maravilhoso. Este estudo ele é realizado por mim, que representa o Centro Espírita Eurípides Barçanufo, da cidade de Ipiaçu, Minas Gerais. Uma pequena cidade de 4.200 habitantes que tem um único centro espírita e a gente vai estar divulgando, já que a internet nos dá essa possibilidade de levar adiante, esses estudos a respeito dessas obras. Vamos tentar trazer essa obra para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, para que a gente possa aproveitá-la um pouco mais. Introdução. Todos os dias a experiência nos traz a confirmação de que as dificuldades e os desenganos com que muitos topam na prática do espiritismo se originam da ignorância dos princípios dessa ciência. E felizes nos sentimos de haver podido comprovar que o nosso trabalho, feito com o objetivo de precaver os adeptos contra os escolhos de um novo viciado, produziu frutos e que a leitura desta obra devem muitos o terem logrado evitá-los. O Kardec introduz o seu estudo nos falando que a experiência lhe confirmou que existem dificuldades, existem desenganos na prática da mediunidade. E existem mesmo. Se você já teve conhecimento de algum fenômeno espírita ou de algum fenômeno sobre mediunidade, se já aconteceu com você, você mesmo já deve saber que suscitou-se dúvidas, suscitou-se muitas dificuldades no entendimento do que está acontecendo. Às vezes a pessoa pensa que ela está com alguma coisa na cabeça, está vendo coisas, está ficando doido. Na verdade, é um fenômeno mediúnico. Esse livro ele vai trazer para nós, realmente separar para nós o que é mediunidade e o que não é. E Kardec, então, observando essas dificuldades das pessoas, fez esse trabalho maravilhoso que é o Livro dos Médiuns. Natural continua a leitura, entre os que se ocupam com o espiritismo, o desejo de poderem pôr-se em comunicação com os espíritos. Esta obra se destina a lhes achanar o caminho, levando-os a tirar proveito dos nossos longos e laboriosos estudos, porquanto muito falsa ideia formaria aquele que pensasse bastar para se considerar perito nesta matéria saber colocar os dedos sobre uma mesa a fim de fazê-la mover-se, ou segurar um lápis a fim de escrever. Na época de Kardec, existia muito o trabalho mediúnico, que era a movimentação que os espíritos faziam com as mesas. E, geralmente, se colocavam algumas pessoas ao redor de uma mesa, e essas pessoas colocavam a mão sobre a mesa, sem forçar a mesa, e essa mesa começava um movimento espontâneo e involuntário. E esse trabalho era para que houvesse, então, a comunicação com os espíritos. Era uma mesa de 3 pés, pequena, que as pessoas ficavam, então, ao seu redor. Depois se convencionou usar o lápis, a cesta, depois o lápis, a fim de que as pessoas pudessem, então, se comunicar. E muita gente achava que era fácil isso, que, bastaria ele sentar ali ao redor ali que começaria a acontecer os fenômenos. Diz Kardec, continuando então a sua leitura. Enganar-se igualmente quem supusesse encontrar nessa obra uma receita universal e infalível para formar médiuns. O Livro dos Médiuns é um livro, gente, que traz um ensinamento muito bom para todos nós que queremos estudar o Espiritismo. Mas diz Kardec aqui
que ela não completa, ela não é infalível, né? No caso, porque a humildade dele sempre se colocava à prova, né? Ele era uma pessoa humilde e não se preocupava então em querer se apresentar como o melhor. E realmente era só humildade mesmo. Ele sempre será considerado o espírita, mas acredito que o marco, né? Que é Allan Kardec, foi o Espiritismo. Criou a palavra Espiritismo, criou a palavra espírita, criou as palavras que designaram, então, com a ajuda dos espíritos, perispírito, né? Que é o corpo espiritual. Então, Kardec aí, nosso professor, né? Ele continua aqui. Se bem que cada um traga em si o germe das qualidades necessárias para se tornar médium. Quer dizer, todos nós trazemos essa semente. Tais qualidades existem em graus muito diferentes. O seu desenvolvimento depende de causas que a ninguém é dado conseguir se verifique à vontade. As regras da poesia, da pintura, da música não fazem que se tornem poetas, pintores ou músicos os que não têm o gênio de algumas dessas artes. Ele pega então o exemplo de que uma pessoa ela não vai se tornar gênio de música só porque estuda música, né? Sim, de uma hora para outra. Também não se tornará médium só porque ela quer estudar a mediunidade. Isso aí também é preciso entender mais à frente sobre isso, que a mediunidade é uma capacidade orgânica, né, das pessoas, é uma coisa que vem, é uma capacidade do nosso corpo físico, essa anteninha então para sintonizar o plano espiritual. Apenas guiam os que as cultivam, quer dizer, as obras, né, os ensinamentos apenas guiam aquele que quer aprender, no emprego de suas faculdades naturais. O mesmo sucede com o nosso trabalho. Seu objetivo consiste em indicar os meios de desenvolvimento da faculdade mediúnica, tanto quanto o permitam as disposições de cada um, e, sobretudo, dirigir-lhe o emprego de modo útil, quando ela exista. Esse, porém, não constitui o fim único a que nos propusemos. Qual a finalidade do Livro dos Médiuns, então? Diz Kardec que a finalidade única não é somente o aprendizado da mediunidade, tem outras finalidades, né? Principalmente explicar o mundo espiritual para nós. De par com os médiuns propriamente ditos, há a crescer diariamente uma multidão de pessoas que se ocupam com as manifestações espíritas. Naquela época a gente eclodiu no plano espiritual a ideia de trazer para a Terra muitos médiuns espíritas, né? Muitos médios para trabalhar o espiritismo, melhor dizendo. E essa multidão de médiums que estavam aqui, elas precisavam de um guia. E Kardec se propôs a ser o guia encarnado dessas pessoas. E ele continua: guiá-las nas suas observações, assinalar-lhes os obstáculos que podem e hão de necessariamente encontrar, lidando com uma nova ordem de coisas, iniciá-las na maneira de confabularem com os espíritos, indicar-lhes os meios de conseguirem as boas comunicações, tal o círculo que temos de abranger, sob pena de fazermos trabalho incompleto. Então Kardec quis, além de falar e de ensinar a prática da mediunidade, ele queria, com esse trabalho, guiar as pessoas, os médiuns, né, nas suas observações, marcar os obstáculos, né, que poderiam encontrar, colocar essas pessoas sobre essa nova ordem de aprendizado e ensiná-las a falarem com os espíritos, né, a confabularem, terem essas comunicações com os espíritos. Eu vou abrir aqui um parênteses para dizer que esse estudo da mediunidade não é só para aquela pessoa que vai para o centro trabalhar a mediunidade. Você pode, no seu dia a dia, aprender muito com a mediunidade. Trabalhar, né, esse aprendizado significa você ter uma melhor convivência consigo mesmo, conseguir separar o seu pensamento do pensamento que não é seu e muitas vezes evitar problemas domésticos, evitar que a influência de espíritos possa lhe trazer dificuldade em família. O estudo da mediunidade, ele vai nos limpar, clarear, né, a nossa mente e fazer com que a gente se encontre melhor conosco mesmo, aquilo que é nosso pensamento, aquilo que nós precisamos trabalhar para melhorar, em vez de ficarmos muitas vezes sem saber, dando à espiritualidade inferior oportunidade de guiar a nossa vida e de nos dar mal em nossas convivências pessoais com as pessoas aqui no mundo. Diz ainda Kardec: indicar-lhes os meios de conseguirem boas comunicações, tal o círculo que temos de abranger, sobre penas de fazermos trabalho incompleto. Continuando: ninguém, pois, se surpreenda de encontrar nele instruções que, à primeira vista, pareçam descabidas. A experiência
lhes realçará a utilidade. Então, ele diz que algumas coisas, gente, que vão ser estudadas aqui no Livro dos Médiuns, a experiência vai trazer com o tempo a informação de que aquilo foi útil para os nossos estudos e para a nossa vida. Vamos abrir aqui outro parênteses para dizer o seguinte: tem muitas recomendações no Livro dos Médiuns que as federações espíritas não seguem, e muitos espíritas não seguem, mas a gente vai falar sobre isso mais à frente. Tem muita coisa que está escrito no Livro dos Médiuns que deve ser a prática espírita, e muitas pessoas criaram um espiritismo mais pessoal e mais voltado para suas ideias e não praticam o que Kardec ensinou em O Livro dos Médiuns. Quem quer que o estude cuidadosamente, melhor compreenderá depois os fatos de que venha a ser testemunha. Menos estranha lhe parecerá a linguagem de alguns espíritos. Então o Livro dos Médiuns vai dar para nós uma familiaridade melhor com essa questão de espíritos, né? A linguagem que eles utilizam, o tipo de energia que eles canalizam para nós, tudo isso vai ficar melhor compreendido depois da leitura de O Livro dos Médiuns. Como repositório de instrução prática, portanto, a nossa obra não se destina exclusivamente aos médiuns, como eu disse, às pessoas que queiram entender um pouco, né, sobre esses assuntos, não precisa serem médiuns, irem ao centro, mas todos aqueles, diz Kardec, mas todos os que estejam em condições de ver e observar os fenômenos espíritas. Não faltará quem desejará publicássemos um manual prático muito sucinto, quer dizer, um resumo, né? Contendo em poucas palavras a indicação de processos que se devem empregar para entrar em comunicação com os espíritos. Muita gente naquela época queria que ele fizesse uma espécie de receita de bolo, né? Uma espécie de manual para que se pudesse comunicar com os espíritos, mas ele, na verdade, entende que deve ser feito alguma coisa mais profunda, e por isso ele escreveu O Livro dos Médiuns. Pensarão esses que um livro dessa natureza, dada a possibilidade de se espalhar profusamente por módico preço, representaria um poderoso meio de propaganda pela multiplicação dos médiuns. A nosso ver, semelhante obra, em vez de útil, seria nociva, ao menos por enquanto. Naquela época ele não quis fazer um resuminho, né, pelo menos para vender, porque naquela época, gente, o espiritismo era moda. Muita gente estava lendo, né, porque estava todo mundo vendo, todo mundo lendo. E pelo fenômeno estranho, né, que depois o espiritismo ele vai diminuir a sua influência na Europa e depois ele vem crescer novamente no Brasil. Mas naquela época de Kardec era a época da explosão mesmo, do estudo da questão dos espíritos. A nosso ver, semelhante obra, diz ele, né, seria nociva, porque sempre aquelas pessoas que têm preguiça, né, iriam ler ali um livrinho fininho e achar que já poderia sair por aí trabalhando a sua mediunidade. E ele preferiu fazer um trabalho mais profundo. Muitas dificuldades se mostram içada à prática do espiritismo, e nem sempre isenta de inconvenientes, a que só o estudo sério e completo pode obviar. Fora, pois, de temer de uma indicação muito resumida, animar-se experiências levianamente tentadas, das quais viessem os experimentadores a arrepender-se. Então, ele quis fazer uma obra mais profunda, em vez de lançar um pequeno opúsculo, né, um livrinho fininho sobre o assunto, para que pessoas menos avisadas não saíssem por aí trabalhando a sua mediunidade e talvez encontrando algumas dificuldades, sendo influenciados negativamente pela espiritualidade inferior. Vou terminar de ler aqui esse parágrafo para que a gente possa encerrar então essa primeira parte de nosso estudo. Coisas são estas em que não é conveniente nem prudente se brinque. O mau serviço acreditamos que prestaríamos, pondo-as ao alcance do primeiro estouvado que achasse divertido conversar com os mortos. Dirigimos-nos aos que veem no Espiritismo um objetivo sério, que lhe compreendem toda a gravidade e não fazem das comunicações com o mundo invisível um passatempo. Então, às vezes o estudo mais sério de uma coisa nos levam a não nos deixarmos levar pela prática de algo que não compreendemos e trazer para nós algumas dificuldades. Não, a mediunidade é uma coisa muito fina, é um trabalho muito fino, muito precisa muito um conhecimento, não tanto um certo conhecimento técnico e um certo conhecimento da vida, mas precisa muito mais
um sentimento de amor, de carinho, de respeito pela espiritualidade. E isso se desenvolve pelo estudo, pelo aprendizado, pela vivência. E se você criar por aí, naquela época, dizia Kardec, um monte de médiuns sem experiência nenhuma e com pouco conhecimento, seria um desserviço, seria um entrave para o crescimento do espiritismo. Beleza, gente? Essa é a primeira parte do nosso estudo da introdução de O Livro dos Médiuns. Próximo vídeo a gente continua falando a respeito deste assunto. A mediunidade, gente, ela está na nossa vida prática. Se você vai conversar com alguém, há influência do plano espiritual. Se você vai realizar um trabalho na sua vida, seja ele qual for, há influência do mundo espiritual. Se você vai estudar, vai buscar uma profissão, vai buscar levar uma vida tranquila e feliz, você precisará da intermediação e da presença especial do seu protetor espiritual. Isso se faz pela mediunidade. E, além disso, a mediunidade desenvolve também o seu sentimento. Você passa a ter um maior respeito, né, pelas pessoas, pela vida, pelo bom convívio, entendeu? E a partir daí, então, de uma mediunidade bem trabalhada e bem educada, você poderá viver melhor a sua vida, beleza? Gente, esse canal é o canal Pátria do Evangelho e também colocamos nosso vídeo na página do Facebook, né? Do Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Pedimos para que você possa participar, curtindo essa página e também se inscrevendo no canal do YouTube para que possamos cada vez mais divulgar o nosso canal, beleza? Obrigado, Deus abençoe, ilumine o coração de todos. Valeu!